Meus amigos, o médium Robson Pinheiro recebeu e publicou uma mensagem do espírito de Tancredo Neves sobre o momento que o nosso país está atravessando. Foi uma mensagem muito interessante, mas causou uma grande polêmica. Inclusive, pessoas ideólogas, naturalmente com interesses políticos, começaram a agredi-lo através do Facebook, do Instagram, e outros até telefonaram para ele, mandaram mensagens que eram mensagens perigosas, inclusive. É interessante verificar que essas paixões, despertadas por interesses políticos menos dignos, naturalmente, porque as pessoas que estavam se expressando politicamente estão interessadas, envolvidas nos problemas não dignos que estão acontecendo por aí. Outros falaram do ponto de vista de suas religiões pessoais. Também esses não nos interessam, mas os espíritas sim. Os espíritas que se referiram à mensagem, esses merecem um reparo, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque eles demonstraram, boa parte deles, aqueles que se colocaram em críticas à mensagem, desconhecedores efetivos do que significa espiritismo. Teve gente, inclusive, que se referiu à psicografia que o médium fez pelo computador com uma certa ironia, assim, impressionado. A pessoa que estava dizendo, mas como é isso? Psicografia pelo computador? Sim, e por que não pode? A psicografia é o quê? É uma escrita espiritual, ou seja, uma escrita que vem da influência dos espíritos através do médium. O espírito se liga à mente do médium e através da sua mente, do seu sistema nervoso, e acionando os centros cerebrais da escrita, escreve, claro, uma mensagem. E pode usar qualquer meio em que ele grave alguma coisa fisicamente por escrito. Por exemplo, se estivesse na Roma Antiga, ele psicografaria o espírito com tabuinhas de cera. Por quê? Porque era uma maneira mais prática e fácil. Era um tablet da época. Se estivesse na Suméria, escreveria em pedaços de barro, tabletas de barro. Escreveria com um pincel apropriado e escrita cuneiforme. Se estivesse no Egito, usaria um cinzel e um martelo e psicografaria na pedra, inclusive. Ou então, em papiros. Ou seja, o meio em que a escrita será colocada não importa. Quando se inventou a máquina de escrever, houveram psicografias por escrita. No tempo de Kardec, se usava a psicografia com o lápis. Mas eu já vi muita gente psicografando com esferográfica. E aí, qual o problema? A psicografia pode ser feita num tablet, num computador, numa máquina de escrever, sem dúvida nenhuma. Porque são veículos para que a escrita fique. Da mesma maneira como nós podemos gravar hoje em dia vídeos a respeito de comunicações que sejam de incorporação ou psicofonia. Então, essa foi uma das colocações que me deixaram perplexo. Outras se referiam a Tancredo Neves como tendo sido católico. Sim, e daí? Por que não poderia, como católico, psicografar? André Luiz era ateu e psicografava. Ele mesmo disse que nunca seguiu religião, a não ser de uma forma tradicional. E psicografou por Francisco Cândido Xavier. Qual o problema? Medeiros de Albuquerque psicografou através de Chico Xavier. E então? Como é que se vai pensar sobre o assunto?
Não é a religião, nem a não religião, que vai caracterizar a mensagem do Espírito, mas sim a sua mensagem em si. E os Espíritos, quando eles desencarnam, eles continuam com os mesmos interesses, com os mesmos afetos, com as mesmas idiosincrasias. No caso do Tancredo Neves, ele era um político, e um político interessado nos destinos do Brasil. Inclusive, ele morre justamente quando está para assumir o poder maior como chefe do executivo em nossa terra. Ora, por que isso haveria problema? Isso causaria dificuldade por quê? Ele psicografar. Nós estamos vivendo um momento difícil. Estamos vendo a Operação Lava Jato, tanta coisa ruim, difícil, tanta coisa escusa acontecendo. E ele, que sempre foi um político honesto, naturalmente está preocupado com isso. E se manifestou da forma que ele podia, através de um médium. Ah, mas ele pode estar usando expressões espíritas. E quem disse a você que Tancredo Neves não conhecia nada de espiritismo? Ele era um homem culto. E, além de tudo, era um político de Minas Gerais. E Minas Gerais, no tempo dele, tinha o maior médium da atualidade, que foi Francisco Cândido Xavier. E quem disse a você que ele não conhecia Francisco Cândido Xavier? E quem pode afirmar que ele nunca leu uma obra espírita? Por exemplo, o Livro dos Espíritos. Ele era alguém que tinha que estar sempre informado. Eu não posso afirmar porque eu não o conheço, mas, sem dúvida nenhuma, ele deve ter conhecido sim, porque todo mundo em Minas Gerais conhecia Francisco Cândido Xavier e tomava uma posição ou contra ou a favor. Isso é uma outra história. Ele usar inclusive expressões espíritas, não devemos esquecer que a psicografia passa também pelo médium. Existe sempre, em qualquer psicografia, com Chico, com Divaldo, com José Medrado, com Robson Pinheiro, com qualquer médium, com Praarg nos Estados Unidos, existe uma condição fundamental, que é o animismo presente. Porque o espírito se utiliza de quê? Do cérebro do médium, dos conhecimentos também do médium. Pode haver uma comunicação que não passa diretamente pelo cérebro do médium. Você poderia dizer sim, a pneumatografia, que é um fenômeno de escrita direta. O espírito escreve diretamente no meio qualquer, num veículo qualquer. Um papel, uma lousa, seja onde for. Mas ele usa o ectoplasma. O ectoplasma sai do médium, está ligado ao cérebro do médium. Quer queira, quer não, existe uma interferência mediúnica. Existe uma pneumatofonia, que é o quê? Uma voz direta, fenômeno de voz direta. E esse fenômeno de voz direta, sem dúvida nenhuma, usa o ectoplasma. O espírito fala diretamente, a voz saindo, entre aspas, do ar. Mas ele o faz usando o quê? O ectoplasma usa, portanto, aquilo que é do médium, o cérebro do médium está influenciando. Na psicografia é muito mais intensa, porque vai passar pelo inconsciente do médium para chegar ao cérebro e dar um start em todos os centros cerebrais que dizem respeito à escrita, à coordenação motora para que o fato aconteça. Então, havendo isso, o que é que se dá? Muito do conhecimento do médium vai junto, inclusive o espírito se utiliza desse conhecimento para exprimir as ideias que ele queira. E as ideias colocadas são ideias de preocupação com o momento atual do nosso país, que você sabe é muito difícil, sim. Nós estamos passando uma crise moral muito intensa, muito difícil. A Operação Lava Jato está mostrando isso aí. Existe uma corrupção endêmica. E um homem como o Tancredo Neves, que até prova em contrário, ele era um homem honesto, um político correto, direito, em que inclusive sempre buscou manter uma linha de equilíbrio na política.
Sempre ele buscou o diálogo inclusive com as oposições, mas quando teve que tomar uma atitude, ele tomou. Ele foi para as ruas com a Direta Já, participou daquele monumental comício que, se você não viu, eu vi. Se você não soube, eu soube. Onde, confrontando os militares que estavam no poder, se pedia que as eleições fossem diretas e fossem imediatas. E isso aconteceu. E o trabalho dele, antes disso também, foi um trabalho de muito diálogo, inclusive com os militares, inclusive com a oposição, por que não? Essa é uma função do político. E ele condenou, inclusive, na Direta Já, o estado de coisa, a ditadura que estava havendo. Ele era um homem corajoso, inclusive sacrificoso. Ele é eleito, e em eleito, ele morre antes de assumir o mandato. Não sei se foi bom ou mal. Particularmente, acho que foi um mal ele ter morrido, porque nós vimos o que aconteceu depois, e que não foi uma coisa muito boa. Com ele teria sido diferente, sem dúvida nenhuma, porque ele era um homem honrado. Então, na mensagem ele coloca o quê? A indignação dele, inclusive falando das influências espirituais no processo, porque existem sim, existem influências boas, existem influências más. Um corrupto, por exemplo, ele vai ser influenciado por quem? Por Jesus Cristo? Pelo amor de Deus, que não era corrupto, que sempre combatia os filisteus, os fariseus e os políticos de sua época. Vamos pensar a respeito disso. E Tancredo Neves expressa justamente a sua indignação, conclama a todos nós que tomamos uma atitude para salvar o Brasil desse mar de lama no qual nós estamos mergulhados. Qual o problema? E você que é espírita, para analisar uma mensagem, leia o livro dos médiuns. Nós temos que ver alguns requisitos. Primeiro, existem expressões que fossem usadas por Tancredo? Ah, mas se pode dizer, o médium conheceu, ouviu, sim, e daí? Hoje em dia, quem você pode escolher no mundo que nunca tenha ouvido nada de um político? Qualquer que fosse ele. Então, passando pelo cérebro do médium, e daí? Ele se exprimiu. Ah, mas tudo bem. Como é que Kardec diz que nós poderemos examinar uma mensagem de um espírito? Pelo conteúdo. Se o espírito, enquanto encarnado, subscrevesse o conteúdo, então ele diz que não tem porquê não se considerar que seja de quem assinou-a. E sem dúvida alguma, pelo seu conteúdo, Tancredo assinaria. Porque é uma mensagem em favor do Brasil. Claro que ele encarnado usaria outras expressões, usaria uma outra forma. Mas ele está no mundo espiritual. E no mundo espiritual ele toma conhecimento, ele sabe que existem espíritos obsessores, que existem espíritos corruptos e que esses estão ligados com os corruptos, que estão obsidiando muitas pessoas, porque a obsessão é um fato, nós não podemos negar. Não podemos fazer disso um cavalo de batalha, porque o corrupto não vai ter a desculpa de que é corrupto porque foi um obsessor que fez ele corrupto. Não, ele foi corrupto porque ele é sem vergonha mesmo. O espírito usou a sem-vergonhice dele, a corrupção dele, a desonestidade dele, para fazer o que ele fez. Como também os espíritos bons nos utilizam. O espírito de Emmanuel, se referindo à influência mediúnica dos espíritos desencarnados nos encarnados, vai dizer que grandes obras do bem foram frutos da influência mediúnica, como também grandes guerras, grandes catástrofes. Você pode dizer, por exemplo, que Hitler, na Segunda Guerra Mundial, e o staff dele estava influenciado por quem? Pela Virgem Maria? Pelos espíritos do bem? Quando ele fazia o Holocausto, quando torturava e mandava matar pessoas, estava fazendo o quê? O bem? Ele poderia ser o quê? Porta-voz dos espíritos do bem? De forma nenhuma, não é? Então vamos ter cuidado quando nós nos expressarmos. O Tancredo Neves, através de Robson Pinheiro, realmente deu a sua mensagem, deu um grito de alerta. Foi quem ele achou
naquele momento para fazer. Por quê? Porque outros médios se omitiram. Agora já começam alguns a aparecer na onda que foi formada, inclusive numa atitude que eu reputo um tanto equívoca e que pode ser vista de uma maneira não muito positiva, porque é como se estivesse embarcando, surfando na onda para tirar proveito num oportunismo condenável. Agora, eu quero aproveitar e chamar a atenção de você, que é espírita, que mensagens de políticos já vieram por vários médios, através de Francisco Cândido Xavier. É só pegarmos, falando a terra, aparecem políticos, inclusive o Rui Barbosa aparece dando a sua mensagem. Dom Pedro II vai dar mensagens através dele. Através de José Medrado, Juscelino Kubitschek deu uma mensagem que foi publicada por Pedro Bloch na revista Manchete. E Pedro Bloch conhecia pessoalmente, era amigo pessoal de Juscelino. E ele avalizou a mensagem, tanto assim que publicou na sua revista. Mandou que repórteres seus viessem aqui à Bahia, entrevistassem José Medrado e publicou a mensagem. Ora, não é só isso, nós temos vários casos desses. Zíbia Gasparetto publica um livro de Silveira Sampaio em que ele transmite a existência de um político no mundo espiritual. Ele desencarnou aqui brasileiro, foi para lá e continuava lá fazendo seus movimentos. E André Luiz, em Nosso Lar, ele nos fala da história de Nosso Lar. Nosso Lar teve governantes, teve inclusive um governante que não era um bom administrador, tanto assim que durante o mandato dele, vamos chamar assim, proliferou corrupção, contrabando. Quase a cidade foi invadida. Precisou ser ele substituído, sofreu um impeachment não sei de onde, veio um substituto, tomou o poder, foi colocado no poder e foi colocado como num golpe, num impeachment, tomou o poder. E o que fez ele? Mandou usar até as armas para afastar os espíritos que já estavam acostumados a fazer contrabando para dentro da cidade. Ao mesmo tempo, mandou prender muita gente. Tomou atitude drástica, estado de sítio, está lá em Nosso Lar, é só ler e entender. Depois que tudo ficou serenado, voltou à normalidade democrática. Mas lá também existem momentos, quando em 1939, em setembro, acontece a Segunda Grande Guerra, começa, o povo, quando sabe disso, vai todo mundo para a rua, vai para a defronte da governadoria e exige que o governador diga alguma coisa. E o governador tem que falar para aquela multidão. Ou seja, lá também tem manifestações de massa. Será que sou eu o único que lê essas coisas? Não, acredito que você espírita também lê. Agora está precisando estudar mais. Nós estamos vivendo um momento difícil no Brasil, no movimento espírita. Porque as pessoas estão pensando que quando fazem um curso básico de espiritismo, já conhecem espiritismo. E saem ditando cátedra por aí fora. Não basta não. É necessário ler as obras básicas. É necessário ler aqueles que fizeram pesquisas. Temos Bozano, temos Gabriel Delany, temos Leon Denis e temos os mais atuais. Porque os estudos continuaram. Até Henri Bergson fez pesquisas mediúnicas. William James, o pai do pragmatismo, fez pesquisas mediúnicas. Vários, inúmeros homens públicos. Thomas Edison, que inventou a lâmpada, patenteou um aparelho para conversar com os mortos. Nikola Tesla fez isso. Antônio Cambraia, aqui no Brasil, também fez. Ou seja, meus amigos, vamos estudar mais, vamos ler mais. Inclusive, ler as mensagens espíritas. Agora eu recomendo, basicamente, que é necessário ler um livro que é sobre psicografia o tempo inteiro, praticamente, que é o Livro dos Médiuns. E aí nós poderemos dar opinião.
Claro que você pode ter uma opinião quanto ao conteúdo da mensagem. Ela é sempre discutível. Aliás, nós precisamos discutir mais o conteúdo das mensagens mediúnicas, porque estamos aceitando cada aberração que sai por aí, inclusive de médiuns famosos e de espíritos considerados famosos, porque nós estamos valorizando muito mais o médium do que a mensagem, quando para Kardec a mensagem é que era importante, tanto assim que em O Livro dos Médiuns, como em toda a obra dele, ele cita pouquíssimos médiuns, que eu conheço mesmo. Ele só citou um médium nominalmente. E que não foi uma boa escolha, que era o médium, o Daniel Douglas Home, que terminou, no final de tudo, dando opiniões contra o próprio Kardec. Então vejam como são as coisas, né? Então estudar mais. O curso básico é interessante? Mas é preciso aprofundar. Não basta ficar naquela leitura pasteurizada, naquele Reader Digest que apresentam para nós nas apostilas. Cultura espírita não se faz com apostila. O próprio Kardec diz isso. O espiritismo é uma filosofia de bases científicas e consequências morais. E como uma ciência, diz Kardec, não pode ser apenas aprendido lendo um livro. Se você quiser aprender matemática, você tem que aprender as 4 operações, porque se não aprender as 4 operações, você nunca fará coisa nenhuma. Nenhum de nós fará coisa nenhuma dentro da matemática. Nem os grandes postulados da matemática podem ser levados a efeito sem o conhecimento das 4 operações. Diferenças finitas, o cálculo das diferenças finitas que deu tanto problema entre Isaac Newton e os alemães, não é? Então, veja isso. Pense a respeito. Você só poderá fazer um cálculo de diferenças finitas. O problema foi entre Leibniz e Isaac Newton, porque os dois descobriram ao mesmo tempo. Então, veja, você só pode fazer cálculo de diferenças finitas se souber as 4 operações. Você só pode programar um foguete para ir à Lua. Para preparar o programa, você tem que saber a lógica matemática, mas as 4 operações estão por detrás. Então não é possível a gente estar falando de espiritismo sem conhecer efetivamente. E se conhece, é lendo a respeito. E lendo variadamente, não só livros psicografados, não só os livros escritos por Kardec, nem aqueles que eu já citei. Porque até hoje são publicados na Europa, nos Estados Unidos, fora do movimento espírita que nós conhecemos, livros psicografados, livros de estudos a respeito da mediunidade e da continuação da vida além do túmulo. Médiuns que inclusive nunca conheceram a doutrina espírita no molde francês, que é aquele que veio para a nossa terra e que infelizmente não é realmente praticado dentro daquilo que deveria ser. Você sabe disso? Você lê, tem acesso a esses livros? Procure tomar conhecimento. Existem movimentos fora do nosso movimento espírita brasileiro que estão agindo por aí afora, que tem atuação. Existem cidades de médiuns nos Estados Unidos, você sabia? Se não sabia, procure saber. Existe uma faculdade de formação de médiuns em Londres, você sabia? Se não sabia, procure saber. Existem movimentos baseados na mediunidade nos Estados Unidos, levando em conta aquela formação evangélica deles. Você sabia? Se não sabia, procure saber. Existem grandes médiuns na Austrália, existem grandes médiuns na Europa de uma maneira geral, toda a Europa, e que estão em atividade e muitas vezes nem conhecem Allan Kardec, nem ouviram falar nunca em Chico Xavier. Para você ver, como dizia Kardec, o fenômeno mediúnico é universal. Não está preso a ninguém. Ninguém é dono do fenômeno mediúnico. Acontece na Igreja Católica, acontece no evangelismo, acontece entre os ateus, acontece no budismo, acontece em qualquer lugar. É universal. Então, quando voltarmos a analisar a mensagem de Tancredo Neves através do médium Robson Pinheiro, vamos olhar
com conhecimento de causa. Vamos fazer uma análise, seja contra ou a favor. Não é um problema. Aqui eu não estou falando para que você aceite ou deixe de aceitar. O que eu estou dizendo é que o fundamento mediúnico existe, sem dúvida nenhuma. E que pode ter sido Tancredo quem escreveu? Eu acredito que sim. Que ele quem subscreveu? Sim. E ele está agora numa nova realidade com um novo conhecimento. Pense a respeito. E vamos juntos estudar muito mais Espiritismo, porque é preciso conhecer e conhecer bastante para poder darmos opinião a respeito de produções mediúnicas de qualquer espécie. Muito obrigado por você ter me ouvido. Muita alegria e paz para você.